paz e a luz de Cristo, povo amado de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, independente do horário, que você possa receber essa palavra e ser muito abençoado por Deus. Amém? Mas antes disso, vou fazer uma oraçãozinha rápida aqui para vocês. Que a paz e a luz de Cristo possam abundar no caminho de cada um, com muita força, com muita energia. Pai, ilumina nossos caminhos, guia nossos passos. Nos abençoa de uma forma abençoada nossos caminhos, a nossa vida, que seja abundante os nossos passos diante da Tua presença, que a luz de Cristo possa tocar profundamente as nossas vidas de uma forma abençoadora, nos transforma, nos guia, nos orienta para esse dia de hoje, que seja um dia abençoado diante da Tua presença, que seja um dia iluminado e muito abençoado. Diante da Tua presença, Pai, fala nessa palavra profundamente o que Tu queres entregar, o que Tu quer passar para o Teu povo nesse dia de hoje. E que a paz e a luz nos abunde de uma forma poderosa e muito abençoada. A palavra que Deus fala hoje é 2 Reis, capítulo 22. Gente, o versículo é a partir do 8. Então, vou passar aqui para vocês direitinho, para que vocês possam estar tomando posse dessa palavra abençoada. O sumo sacerdote Eucias disse ao escriba, acho que antes é bom dar uma explicada, né? Que Josias era um rei que ele começou aos 8 anos de idade. Ele começou aos 8 anos de idade, né? Tá reinando. Então, ele tinha, lógico, os guias, as pessoas que os orientavam, né? Porque sempre quando você é rei, tem aqueles que são os braços direitos, né? Que ajuda, dá conselho, são pessoas escolhidas com muita cautela. Então, tinham pessoas que ajudavam ele, apesar da pouca idade. A mãe que estava ali, né? Deus, claro. E é isso. Então, ele era um homem reto diante dos olhos do Senhor, né? Mas, e no caso estava em uma grande obra, né, do templo do Senhor, e ele estava levando lá o dinheiro, as pessoas que trabalhavam naquele local, entendeu? E as pessoas eram pessoas de muita confiança. Então, diante de tudo isso, vou agora começar do versículo 8, que é o capítulo 22 que Deus está me guiando aqui. Vamos tomar posse, ver o que Deus quer falar conosco nesse dia, Pai, que seja as Tuas palavras, não as minhas, que seja a Tua vontade, não a minha, que a Tua prevaleça, Pai, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida, sobre as minhas palavras, me guia, me orienta para o Teu povo, que seja as Tuas vontades. Amém, Senhor, guia as minhas palavras. Amém. O sumo sacerdote Eucias disse ao escriba Safá: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Qual o livro da lei? Não é verdade? Livro da lei. Eucias deu esse livro a Safá, o qual depois de tê-lo lido voltou ao rei e prostrou contas da sua missão que lhe foram confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e entregaram aos encarregados no templo do Senhor. O escriba Safá disse ainda ao rei, o sacerdote Eucias entregou-me um livro e leu em presença do rei. Olha isso. Quando o rei ouviu a leitura do livro, ele rasgou as vestes. Ordenou aos sacerdotes Eucitas, Aiquim, filho de Safá, e Arcô, filho de Mica, ao escriba Safá e a seu oficial Azarias, e o seguinte: ide e consultai ao Senhor da minha parte, da parte do povo e de todo o povo de Judá, acerca deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, nem puseram em prática tudo o que está escrito. Quando ele leu a palavra do livro, ele entendeu que os antepassados deles estavam fazendo tudo errado.
e também entendeu o preço que iria ser pago diante do que tinha sido feito. Ou seja, ele rasgou as vestes, ele teve a consciência, o discernimento daquilo que ele tinha lido. Porque a palavra de Deus é muito clara, né? Deus é claro. Pode ser que a gente às vezes não entenda de uma vez, mas de outra que a gente lê, mas Deus fala. E quando Deus fala, a gente tem que estar com os ouvidos atentos para entender o que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós. Então, que possamos estar atentos ao que Deus quer falar e que você receba e tome posse. Olha isso, um rei, entendeu? Pegou e rasgou as suas vestes diante da situação, porque ele entendeu quanto poderosa é a palavra de Deus e quanto ela tem poder diante de tudo e todas as coisas. Quando eles encontraram o livro, olha que providência. Olha que providência e discernimento, né? E discernimento do Espírito Santo. Porque para a gente entender, a gente tem que estar atento e estar com o coração aberto, não é verdade? Se a gente não está com o coração aberto, a gente ouve e não presta atenção, não guarda aquela palavra, não é verdade? Mas se estamos abertos, Deus fala e Deus fala poderosamente. Então que possamos ser como esse rei que ouviu a voz do Senhor e realmente entendeu e teve temor, porque ele entendeu que as palavras de Deus são poderosas e que o que Deus fala acontece literalmente. Literalmente acontece. Então ele teve medo do peso daquelas palavras. Que possamos também ter esse temor diante de Deus, saber que as coisas de Deus é séria e que não brinquemos para a gente não pagarmos preços altos. E depois a gente fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Não é verdade? Então que você possa ter esse coração, que você possa ter essa mente aberta. Se não tem, busque, porque Deus te dará. Não é a palavra que diz, quem busca encontra, quem bate a porta se abrirá? Então tenha certeza, se você estava buscando uma resposta, uma palavra, uma atitude, um ensinamento, seja o que for, você encontrará no tempo de Deus a resposta que você tanto necessita. Tenha certeza disso e que possamos ser aquebrantados diante das palavras de Deus que são puras e sábias. E só lendo aqui, gente, porque eu achei muito maravilhoso. Aqui, ó, ele dizendo, eu não sei como, né? O Senhor da minha parte, da parte do povo e de toda ajudar acerca dos conteúdos desse livro que acabo de ser descoberto. Ou seja, ele não tinha o entendimento, né? Dessas leis, dessas palavras tão poderosas. Aqui, ó. E aqui obedeceram a palavra desse livro, nem puseram em prática, dizendo que os antepassados, meu Deus, não puseram em prática, né? Tudo que está escrito nesse livro, a cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, nem puseram em prática tudo que está escrito. Ou seja, ele teve temor, que palavra linda, né? Que possamos ter também temor a esse Deus Todo-Poderoso, que Deus é bondade, mas também Deus é fogo consumidor. É isso que diz a palavra, né? Deus é justo, Deus não é injusto. Deus cobra certo, não é igual nós, que nós queremos cobrar mais ou a menos. Se for das nossas mãos, ou a gente vai fazer de menos ou vai fazer de mais. Mas Deus não, Deus é perfeito, Deus cobra exatamente aquilo que é para ser cobrado, não é verdade? Então, que possamos plantar boas sementes. Quer plantar boas sementes? É a gente fazer o bem, a gente fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Às vezes o que a gente acha ser certo não é certo. Então, que possamos fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor, não a nossa vontade. Que às vezes a nossa vontade é imperfeita. A nossa vontade às vezes pode machucar, pode fazer o mal, mas a vontade de Deus não, tenha certeza disso. Então, que nesse dia seja um dia abençoado na vida de cada um. Tome posse dessa palavra profunda que Deus está
bradando sobre os nossos corações, que as palavras dele ressoem dentro do seu coração e invada o seu ser nesse dia. Pai, nos invade de uma forma poderosa e abençoada nesse dia de hoje, que possamos ser aquebrantados à tua voz, que possamos ouvir a sua voz, não ouvir e fingir que não está ouvindo, porque Deus não fala com aqueles que você, por exemplo, você está ouvindo lá e você não quer obedecer. Você fala, não, quero fazer o que eu quero. Por exemplo, Deus às vezes dá a resposta e você não quer acatar, você quer fazer aquilo que você quer. Entendeu? Então, que possamos fazer aquilo que Deus quer. Que às vezes a gente quer uma resposta, falar, Deus não me respondeu. Mas Deus já respondeu você. É você que não quer obedecer ou você que quer a resposta que te agrada a seu ego. Deus é pai. Ele não é, como é que fala? Ele não é um pai que não repreende. Ele é um pai que repreende. Então, ele não vai falar aquilo que te agrada. Ele vai falar aquilo que você necessita. Então receba a palavra que você necessita ouvir, não a palavra que agrade seu ego. Amém? Que possamos ser maduros. Mas o que é ser maduros na fé? É a gente atender a repreensão e a gente atender aquilo que a gente necessita, não só o que nos agrada ouvir. Amém? Porque o que agrada é fácil. Você vai ser uma pessoa muito abençoada, você vai ser uma... Sim, gente, é maravilhoso a gente receber essas palavras de Deus, com certeza. Mas que possamos também ter maturidade na nossa vida, independente da sua idade. Que possamos ser maduros para entender que as palavras de Deus não é só passar a mão no seu ego, não. Deus fala aquilo que é realmente para ser falado. Ele é pai. Então, pai puxa mesmo a orelha, pai repreende, pai fala tá errado, não tá certo. Isso é ser pai. Amém? Então, ele quer o nosso bem, não faz lá por nosso mal. Quando Deus repreende, é para colocar você no lugar, para você sair do erro. Não permanecer no erro, você vai permanecer no erro se você quiser. Amém? Porque quando chegar no grande dia, Deus vai dizer, eu mandei os meus profetas, eu mandei os homens de Deus. E você não vai poder dizer que Deus não te avisou, que Deus não te orientou, que Deus não foi pai para explicar para você que estava errado. Amém? Que possamos ser maduros e entender isso e tomar isso posse para a nossa vida. Que Deus está falando, Deus está dizendo, está errado. E a pessoa continua no erro. Continua no erro quem quer. Amém? Deus está mostrando, lógico que não somos perfeitos, gente. Todos os dias Deus tem que puxar a nossa orelha. Deus tem que falar, meu filho, nesse caminho não, vai para o outro lado. Porque a gente quer ir para o lado qual? Ou contrário. Não, Deus, esse lado não está certo, não. E Deus dizendo é para o outro. Amém. Gente, que tenhamos ouvidos atentos. Porque depois a gente quer cobrar de Deus e Deus já falou. Amém? Deus já disse, está errado, e a pessoa quer continuar no erro. Então que possamos ter os ouvidos atentos para quando chegar no grande dia, Deus dizer, eu te avisei, eu mandei as pessoas e você não quis ouvir. Amém, gente? Então que possamos ter os ouvidos atentos para a gente não nos perder no meio da caminhada. Amém, gente? Que a paz e a luz de Cristo te abençoe de uma forma profunda e abençoada. É isso que eu desejo, que você esteja nos caminhos certos de Deus. Amém? Se isso for da sua vontade, porque Deus é livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, amém, né? É da vontade da pessoa. Deus não obriga ninguém a nada. É para aqueles que querem. Que Deus abençoe profundamente, que você esteja no caminho do Senhor, se assim for da sua vontade. Pode ter certeza que esse Deus amoroso e bondoso, tenha certeza que esse Pai amoroso vai estar te guiando da melhor forma possível. Não da forma que queremos, amém? Mas sim da forma que necessitamos naquele dia, naquela hora. Se precisamos ser puxados a orelha, Ele vai puxar. Se precisamos ser elogiados, Ele vai elogiar. Ele é um Pai justo. Justo é aquela pessoa que pega e faz o que é certo, independente de qualquer coisa. Amém? Que a paz e a luz de Cristo te abençoe, que essa palavra tenha sido profundamente guiada ao coração de cada um.
que você tome posse, né? Não falar não, não foi comigo. Foi conosco, é com todos nós. Amém? Todos nós precisamos todo dia de orientação, precisamos nos colocar no lugar, precisamos dizer sim, tá errado, aqui não tá certo, aqui precisa melhorar. Amém, gente? É para todos nós, porque todo dia precisamos ser orientados, moldados, guiados, passar pelo fogo para tirar todas as impurezas que há em nós. Amém? Que a paz da luz de Cristo te abençoe profundamente, que possamos e nos deixamos ser moldados e orientados por esse Pai amoroso e maravilhoso. A paz e a luz de Cristo te abunde a sua vida, a sua casa, a sua família e todo o seu ser. Isso que eu desejo do fundo do meu coração. Muita luz, muita felicidade no seu coração sempre. Então esteja com Deus, porque sempre você estará abençoado. Amém. Amém e amém.